estamos aqui na 16º encontro da Abradist, onde vai ser apresentado os censos aí de 2025, 2026 e as perspectivas para o ano. E nós estaremos fazendo algumas entrevistas e apresentando todo esse conteúdo para você que nos acompanha através do InfoChannel Play. Eu estou aqui com Ivair Rodrigues, diretor de pesquisas da IT Data, e ele vai falar sobre a última pesquisa subsetorial da Abradist e o censo de revendas. Ivair, o que traz de novidade esse último estudo da Abradist? Bom, basicamente o que a gente observou o ano passado e o que a gente está prevendo para esse ano, né? O ano passado foi um ano desafiador, como tem sido o Brasil nos últimos anos, né? E toda hora você tem sempre uma mudança, né? O ano passado era a questão das tarifas, era a questão do dólar. Esse ano que a gente tem a questão de frete, está muito caro, a guerra do Oriente Médio, você tem o petróleo, tem a falta de componentes. Tudo isso, de uma certa forma, faz com que tanto a revenda quanto o distribuidor tem que ter a capacidade muito grande de se adaptar, né? Ou seja, se ele não conseguir rapidamente se adaptar, ele fica no caminho, né? Mas, de uma certa forma, o próprio distribuidor e as próprias revendas, se você olhar uma situação do Brasil como um todo, foram bem, né? Eles tiveram crescimentos aí na faixa de, dependendo da onde você trabalha, né? Por exemplo, as revendas de VAR, por exemplo, cresceram mais de 10%. Alguns distribuidores que são mais focados em determinadas soluções de segurança, cloud, cresceram 10%, 15%. Então, assim, depende muito, né, da capacidade da distribuição e também da revenda em tolerar todas essas mudanças que ocorrem. O perfil dos distribuidores de revendas, ele mudou ao longo do tempo? Muito, muito, muito. Isso mostra até na nossa própria pesquisa. Antigamente, por exemplo, o VAR representava 30% da nossa amostra que a gente tinha quando a gente fazia uma pesquisa. Hoje ele já está na faixa de 60%, 65%. Os distribuidores que estão aqui no evento, por exemplo, antigamente boa parte deles você chamava de distribuidor de volume. Hoje ele não. Hoje eles já são de valor agregado, então eles estão mudando, né? Eles sabem muito bem que competir, por exemplo, por o que a gente chama de consumer, né? Que são aquelas pessoas físicas, para micro e pequena empresa, já não é um bom negócio. Isso já tem os Mercado Livre, todas as plataformas digitais vendendo isso, e a concorrência é desigual. Agora, você tem um mercado corporativo que é necessário ter um pouco mais de consultoria, de trabalho de campo, né? Isso sim é o que está fazendo com que o mercado continue ainda prosperando. Certo. E o que tem impulsionado esse mercado? É a inteligência artificial que as empresas estão buscando e isso gerando negócios para distribuidores de revendas? A inteligência artificial, nesse momento, ainda não gera tanto dinheiro para esse pessoal, tá? Aliás, até uma coisa interessante, né? Quando você pergunta para o usuário, principalmente para grande empresa, perguntando qual que é o seu principal projeto para esse ano? Ele vai falar para você que é IA. Só que ele está na fase ainda embrionária, né? Ele está começando agora, ou seja, todo mundo já, de uma certa forma, colocou seus assistentes pessoais, chatbot, né? Mas IA é muito mais que isso, né? E agora a gente vai começar no Brasil algo que, não é só no Brasil, no mundo todo, é onde você vai usar a IA para aplicações específicas, né? Então, você é um setor de agronegócio, você vai utilizar a IA para aquele negócio. E isso é um processo demorado. Eu brinco que IA é mais ou menos o que aconteceu com o cloud. Cloud, se falava antes de virar, vamos dizer assim, um padrão normal de mercado, demorou 7, 8 anos para se consolidar. E a mesma coisa. Então, por enquanto, nem distribuidor, nem revenda está ganhando muito dinheiro ainda com IA.
Quais são as perspectivas para esse ano? Esse ano vai ser, para variar, um outro ano desafiador, né? Para começar, que boa parte do negócio, tanto do distribuidor quanto da revenda, é relacionada a hardware. E a gente está vendo aí que a memória, não só a memória, né, outros componentes também subiram bastante o preço, né? Então a pessoa que pagava, estava acostumado a pagar R$2.000 no computador, agora vai ter que pagar R$4.000, R$5.000, né? Um servidor que custava R$30.000, agora está R$60.000, R$70.000. Então assim, mudou, né? São coisas que acontecem, né? Para o fabricante é bom, porque se você dá uma olhada na linha de tempo, fazia muito tempo já que o hardware continuava sempre no mesmo patamar de preço, né? E agora sim está um preço que eu acho que já é um pouco mais adequado, né? Claro que isso implica também, talvez, né, e deve acontecer, queda do mercado, mas ao mesmo tempo garante valores mais altos, um pouco mais de lucro para fabricante e também para o canal. Ivair, obrigado então pela entrevista e até mais. Disponha. Eu estou aqui com Mariano Gordinho, presidente executivo da Abradist. Mariano, quais os destaques desse 16º encontro anual da Abradist? Perfeito. Primeiro, ele é a evolução de uma jornada, né, de uma trajetória que a entidade vem cumprindo aí ao longo desses últimos 16 anos, né? E eu diria que a importância do encontro como esse, ela é extremamente relevante, porque ela é um ambiente onde os participantes do mercado, fabricantes, distribuidores, empresas estratégicas que atuam no segmento de tecnologia da informação e comunicação, têm a oportunidade de se encontrar, debater assuntos que são relevantes para todos, né? E é hoje uma oportunidade muito importante da gente estar junto também, porque a gente está vivendo uma transição de mercado, né? A gente está vendo o mercado sair daquele modelo que durante décadas, né, para falar o mínimo, foi aquele modelo puramente transacional, para um mercado que está evoluindo cada vez mais para um modelo baseado em serviço e valor agregado. Ah, perfeito. E me dê um panorama do mercado, a distribuição de tecnologia aqui no Brasil. Como está esse mercado? Então, é um mercado que vem enfrentando, né, de uma maneira, eu diria, muito bem organizada, essa transição de modelo, né? A gente entende, né, como entidade, o próprio mercado em si, né, que evidentemente não é que vai sumir o mercado transacional. A gente vai possivelmente continuar comprando objetos, smartphones, impressoras, notebooks, etc. e tal. O que está vendo é uma mudança da forma de utilizar esse produto e a forma de entender o papel desse produto na vida e na necessidade das pessoas e das empresas. E o mercado de distribuição ele está conseguindo se adaptar para isso. Ele está conseguindo enxergar essa mudança de uma maneira bem objetiva, bem clara, e está conseguindo se planejar para enfrentar essa mudança. Então, sair daquele modelo tradicional que era ter um baita armazém, estoque, né, e ter ações de marketing, todas elas voltadas a vender tecnologia e especificação técnica, né, para um mercado onde você busca agregar valor para o teu cliente, onde você vende uma solução, mas que em um produto, e eles têm que fazer parte de uma mesma proposta de uso. Então, dificilmente hoje você vai ver um distribuidor focado somente em vender um notebook. Ele está tentando vender o notebook dentro de um conceito de solução. Ah, você usa na tua casa, você vai ter demanda de inteligência artificial,
você tem que estar preocupado com os problemas de cibersegurança, porque o mundo hoje está totalmente conectado. Então, os distribuidores estão muito proativos, eu diria até, em buscar o seu papel dentro desse novo modelo. Certo. Aliás, você comentou sobre inteligência artificial. Hoje é a palavra do momento. Palavra da moda. A inteligência artificial está gerando negócios para distribuidores de revenda? Ela está começando a gerar. Ela não é ainda a gente não pode chamar que ela ainda é um dos pilares importantes do negócio do distribuidor, né? Como a gente falou rapidinho agora há pouco, ela é uma fase de transição. Então, os distribuidores, em geral, estão vindo daquele modelo de estocar caixas, vender caixas e fazer algum tipo de marketing relacionado à especificação técnica de um produto, etc. e tal, para esse modelo onde o cliente lá na ponta dele, que é uma revenda, é um VAR, um integrador, ele está demandando da distribuição outro tipo de coisa. E aí entra tudo isso, serviços, inteligência artificial, o que obriga o distribuidor a ter uma inteligência de negócio. E aí a inteligência artificial começa a se transformar num pilar importante de negócios. A gente vê números, né, estatísticas que ocorrem pelo mundo todo, IDC, né, e outras entidades que costumam fazer pesquisas dessa natureza, né, Forrester e outras tantas, né, que a gente sabe que vão atrás de dados junto ao consumidor final, que a inteligência artificial ela vai ocupar cada vez mais o espaço no mundo. E a tendência é que ela se torne produtável, vou usar uma palavra bonitinha aqui, né? Você vê, por exemplo, a própria Microsoft hoje, ela já está fazendo um esforço gigante de transformar o Copilot numa ferramenta de uso mais amistoso no ChatGPT, num produto. E está enxergando esse produto Copilot Business como um produto dentro de uma ferramenta de negócio da Microsoft. Quando isso acontecer efetivamente, isso que a Microsoft enxergou como uma oportunidade de, vamos dizer assim, empacotar uma inteligência artificial, uma ferramenta como o ChatGPT dentro de uma solução chamada Copilot, vai se transformar num produto de venda da distribuição. Então a distribuição está totalmente conectada com esses movimentos. E aí sim surgirão as grandes oportunidades de negócio. Perfeito. Mariano, obrigado pela entrevista. Imagina, um prazer falar com você. Eu estou aqui com Érica Liberati, ela é Country Manager da Context no Brasil. Érica, o que é a Context? A Context é uma empresa global que nasceu em Londres há 40 anos, líder em inteligência de mercado, dedicada exclusivamente para o mercado de inteligência B2B. Então, nós trabalhamos diretamente com o mercado B2B. Essa é a diferença, a gente não trabalha com o mercado de consumo. Então, a gente faz todo esse trabalho para o mercado de B2B e é um trabalho muito customizado. Perfeito. E o que é o painel de vendas? O painel de vendas que nós falamos é uma ferramenta a qual a gente recebe dados da distribuição, né? Então, os distribuidores compartilham os dados de vendas deles conosco, né? Então, são membros do painel e esses membros recebem em troca relatório semanal. Então, toda segunda-feira eles compartilham dados de vendas e toda sexta-feira eles recebem esses dados, né? Então, dentro desse painel, a Context monitora mais de 250 categorias. Mas dentro desse painel nós vamos construindo as categorias de acordo com os membros que vão participando. Então, agregamos os membros. Neste momento nós temos 10 parceiros compartilhando dados com a Context. É um painel dinâmico, então a cada publicação, né, temos 3 publicações por ano. Esse ano, por exceção, por termos lançado recentemente, tivemos uma publicação a mais, mas nós agregamos os dados de novos distribuidores, avaliamos qual a cobertura dessa categoria e eles começam a receber esses relatórios. O que é importante? A Context tem camadas de confidencialidade, então a partir do momento que um membro entra, ele não é reconhecido individualmente dentro do painel, né? Então,
Dentro do painel, eles são reconhecidos por um ID e toda essa informação que eles recebem não é divulgada diretamente ao mercado. Então, só quem é membro recebe essa informação. Então, é um grupo, né, de parceiros que recebem semanalmente dados reais. Né? O trabalho da Consti é voltado para dados reais, então, que a gente recebe e entrega em relatórios. Então, por isso que a gente fala um painel de vendas, né? Que a gente agrega novos membros e vai trabalhando essa cobertura. Na prática, o cliente, o cliente que tiver acesso a esses dados, o que ele pode fazer na prática para elaborar a estratégia dele? Ele pode utilizar uma granularidade muito ampla. Então, assim, ele pode avaliar categoria de produto. Então, categoria de produto, qual categoria que está crescendo, se tem alguma categoria que não. Por exemplo, ele pode avaliar o portfólio dele. Às vezes, que geralmente, para não ter produto parado em estoque, o portfólio, qual produto que eu vou investir? Porque nós temos alguns outros relatórios, por exemplo, a gente tem um relatório que chama Top Sellers, que todo mês eles recebem os 50 produtos mais vendidos. Então, ele consegue avaliar produtos que estão, né, em primeiro lugar, segundo lugar, opa, está vendendo ou não, valor, se eu estou vendendo com valor de mercado ou não. Então, categorias, a região, né, do Brasil inicialmente, mas se um distribuidor tem operação em outra região que tem um painel, por exemplo, ele opera também na Argentina e ele compartilha os dados conosco, ele também pode receber da Argentina. Ele também pode analisar os canais, né? Quais canais performam melhor, qual não. Então, ele tem uma granularidade muito grande, né, de região, canal, categoria e fabricante. Então, ele tem acesso ao fabricante que está performando melhor ou não. E nisso, ele pode também utilizar a estratégia para negociar rebates. Ele consegue avaliar produtos, por exemplo, muitas vezes pode acontecer do fabricante, né, na negociação, esse produto não está vendendo, e ele vai entender dentro do painel de vendas se esse produto ele não está vendendo ou se é o mercado que não está vendendo. Ele tem essa visão muito ampla, né? Então ele consegue também avaliar o share dele de acordo com os outros parceiros. Ah, perfeito. Obrigado pela entrevista, Imagina, Érica. eu que agradeço. Estou aqui com Constança Caminos, diretora de desenvolvimento de negócios estratégicos da Context. Constança, o que é o painel de vendas? Bom, Context tem diferentes painéis de vendas em mais de 45 mercados e agora nós temos também dentro do Brasil. O objetivo do painel de vendas é apoiar os distribuidores de tecnologia dentro de cada um desses países, onde eles podem acessar a dados reais de lo que está acontecendo no mercado em tempo real. Os distribuidores compartilham semanalmente os dados de suas vendas com nós e eles recebem relatórios todas as semanas onde eles podem medir sua market share em relação ao resto dos membros agregados do painel para mais de 250 categorias de tecnologia, então assim poder tomar decisões estratégicas basadas em dados e informações reais. Ah, perfeito. Constança, você poderia fazer uma análise de como está o mercado brasileiro de distribuição em comparação a outros mercados, a mercados americanos e outros? Bom, o Brasil tem uma particularidade, sim? Brasil é um estado que tem 5 estados dentro. Então é muito complexo analisar o que está acontecendo para cada uma das regiões do Brasil e ver o overall do Brasil como um todo. Em termos comparados, também o Brasil tem uma particularidade, que por distribuição somente passa entre 30% e 85% das vendas totais de tecnologia, a diferença de outros mercados muito mais maduros, mas também com muitas mais informações de sell-out de distribuidores de tecnologia, onde eles têm mais do 70%. Então, quando nos comparamos, temos que saber a base de comparação que nós fazemos. Na parte da distribuição, o Brasil tem muito potencial de crescimento por o momento que o Brasil está hoje, em relação aos recursos estratégicos, à energia e também ao desenvolvimento de infraestrutura. Sim?
Brasil tem esses 3 componentes que permitem ver uma projeção muito positiva, onde a distribuição pode ter um market share muito melhor, mas também com outra atitude dentro do mercado e a toma de decisões muito mais informadas e basadas em dados. Constância, falando em projeções que você comentou, quais as perspectivas, né, que a Context traça para o mercado brasileiro? Bom, este ano é um ano muito particular dentro do Brasil porque nós temos eleições políticas, que também isso muda, e há muitas outras especulações no mercado, a crise de componentes, que é internacional, onde o Brasil está trabalhando muito para ter uma autonomia, tanto na energia como na fabricação de componentes. Nós todavía não estamos fazendo a estimação do fechamento do ano, sim, porque esse é um trabalho colaborativo que fazemos com o ecossistema de tecnologia, tanto fabricantes como distribuidores, mas nós consideramos que vai ser um ano positivo com alça, sim, não com queda. E nisso nós pensamos que vai ser dependendo de cada uma das categorias, tanto se são de parte do valor como de volume. Para esse valor, um crescimento muito mais positivo de mais de 20%, mas para as categorias de volume pode haver uma queda por toda a crise de componentes e a crise de inventário, que não é somente do Brasil, mas também do mundo. Perfeito. Constância, obrigado então pela entrevista. Até a próxima.